Gente, são 7h12, 7h12, e a gente traz agora mais uma reportagem especial sobre os 10 anos da InterTV Costa Branca, a nossa afiliada em Mossoró, fundada em 2015. Agora, antes da afiliada chegar, havia uma sucursal, um escritório da TV Cabugi que já funcionava em Mossoró. Essa história começou no ano de 1990 e alguns jornalistas que contribuíram com essa jornada vão nos ajudar a contar essa história. A gente vê imagens de alguns deles aqui. Olha aí o Marcos Bezerra, com quem que ele está conversando, com a Diana Barreto, que segue com a gente, não é? E olha que encontro legal. A gente vai ver agora na reportagem que está muito especial, né? Exemplo da que nós mostramos ontem. Confere com a gente. O ano era 1990. Mossoró já era cidade grande, com destaque no comércio e produção agrícola. Polo para outros municípios do interior do estado. Nessa época, a TV Cabugi estava no ar há 3 anos. Foi então que surgiu a necessidade de inaugurar uma sucursal e desbravar o interior do Rio Grande do Norte. Em Acari, na região do Seridó, o museu retrata a economia e a cultura do povo seridoense no século passado. A InterTV Costa Branca foi inaugurada em 2015, mas a história da emissora em Mossoró começou muito antes. Foi aqui nesse prédio da radiodifusora, onde em outubro de 1990 foi inaugurada a primeira sucursal da TV, que na época ainda se chamava TV Cabugi. O mais importante da sucursal, eu acho que foi ter acabado o isolamento no interior. A sucursal veio juntar o Estado ficou homogêneo, vamos dizer assim, né? Com relação a notícias. Para quem entrava e saía desse prédio todos os dias, o cenário é de nostalgia. A Glaíra Abreu foi a primeira repórter mulher na sucursal. Começou como chefe de reportagem, mas pouco tempo depois estava na rua, em busca de histórias. Quando a Cabugi se instalou, principalmente a sucursal do Mossoró, a sucursal Oeste, nós cobríamos quase toda, acho que era da região central, Seridó e até o Alto Oeste. Então, assim, acabou que a gente começou a viver o Rio Grande do Norte. Sem a sucursal de Mossoró, a sucursal Oeste, a gente não tinha nenhuma ligação com o Rio Grande do Norte, era tudo Ceará. Então, o que me marcou, até hoje eu lembro e me emociona, a gente tem uma matéria do interior, do Nordeste, principalmente a região do Rio Grande do Norte, sofreu uma seca terrível entre 97 e 99. Havia saques, eu acho que quem está assistindo agora deve lembrar essa passagem. Havia saques, havia desnutrição muito forte, as crianças morrendo por fome. E aí eu me arrepio, peço licença aqui porque eu me emociono muito nessa história. Nós fizemos a matéria, não lembro a comunidade, infelizmente, mas fizemos a matéria na zona rural. Uma senhorinha tinha fugido atrás de comida, ela se perdeu no mato, passou 15 dias perdida. Dessa matéria surgiu a campanha SOS-RN contra a seca. Cícero guarda até hoje o primeiro crachá de quando entrou na emissora. Foram 15 anos como cinegrafista. Ele fez parte da primeira equipe de reportagem da TV. Foi importante. Primeiro porque não existia TV, né? A gente não tinha acesso à TV que a gente se via, né? Aqui em Mossoró, a gente não via as matérias, as reportagens do Estado. A gente não conhecia, a gente ficava meio que ilhado, né? Era uma ilha aqui, Mossoró, e região era ilha em relação ao que acontecia na capital. Sempre fui curioso. Aí, uma vez nós fomos fazer uma matéria no aeroporto, que vinha Lula, né? Acho que foi na primeira gestão dele. Fiquei olhando lá o helicóptero para ele entrar, fiquei gravando. Aí foi justamente o helicóptero que deu problema. Aí essa imagem foi pro nacional, né? Aí marcou, né? Até o ano de 2003, a TV Cabugi funcionou no prédio da radiodifusora. As equipes de reportagem dos veículos se encontravam e compartilhavam os desafios diários. Na época, Carlos era noticiarista, responsável por ler as manchetes do dia no programa de rádio. A gente sempre fazia essa troca de informação, que era muito importante, né? O imediatismo do rádio, né?
versus a força da televisão, da imagem, né? Então sempre dava muito certo, era uma casadinha que dava certo. O tempo foi passando e novas caras passaram a fazer parte do time de jornalistas da emissora. Fabiano Moraes foi repórter da InterTV em 2 oportunidades. A primeira em 2005. Pela localização geográfica, as reportagens sobre o meio rural e o cotidiano do interior sempre tiveram destaque. Durante a maior parte do ano, o Quênio dos Apertados permanece assim, com o leito do rio totalmente vazio. Gostava de fazer, sempre gostei de fazer reportagens ligadas ao interior, principalmente ao meio rural. E uma sucursal, sediada aqui no interior do Rio Grande do Norte, ela permite muito isso. Além de matérias rurais, matérias do interior, como por exemplo as festas de Santana e Caicó, a festa em Açu, o São João que tem por aqui. Então tudo isso aí tinha muito a ver com o meu histórico de vida, como um autêntico nordestino que valoriza muito a nossa cultura. Então poder levar isso para a tela do estado e também nacional, já que a gente fazia muitas matérias para o Globo Rural, então foi um momento muito importante que até hoje eu tenho muitas saudades e ainda sou localizado pelas pessoas. Você é um repórter ainda da InterTV, na época era TV Cabugi, porque eu peguei a TV Cabugi e a transição para a InterTV Cabugi. Durante todo o tempo em que esteve na emissora, foi parceiro do repórter cinematográfico Zenóbio Oliveira, que trabalhou em Mossoró por quase 30 anos e que nos deixou em julho de 2023, aos 59 anos. Hoje, Fabiano é professor de jornalismo da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, e o estúdio onde ensina sobre jornalismo aos seus alunos recebeu o nome do colega de trabalho e amigo. E ele foi muito valorizado dentro da própria emissora, porque sempre tinha um destaque. Quando tinha uma grande reportagem do interior, até mesmo as reportagens de rede, chamava Zenóbio, porque ele tinha uma sensibilidade poética nas imagens. Eu chamava ele de poeta, porque ele era poeta, mas eu chamava ele de poeta das imagens. Estou voltando à alma sossegada, bem mais que quando me lancei na vida. O afã no peito na hora da partida torna-se a tempo, remanso nas chegadas. Então, de falar de Zenóbio, para mim, é sempre muito emocionante, porque foi um irmão que eu tive, não foi só apenas um repórter cinematográfico que trabalhava comigo. Alguns colegas que também marcaram a história da InterTV no interior com reportagens inesquecíveis mudaram de função, mas deixaram sua marca. Em época de sangria, quem é filho de Acari faz questão de ver de perto um espetáculo que já aconteceu 29 vezes. A primeira vez foi em 1960. Essa redação recebeu o nome de Diana Barreto, que atuou como repórter em Mossoró de 2007 a 2009. Hoje, a editora-chefe do RN1 é a funcionária mais antiga do jornalismo, com 21 anos de casa. E é ela quem conta agora uma outra parte dessa história. Amanda, muita saudade desse tempo bom que não volta mais. Fiquei 2 anos e meio em Mossoró, tem muitas lembranças, muita história para contar. E sabe também quem tem muita história para contar? Meu amigo Marcos Bezerra, jornalista, ficou 20 anos na InterTV, 10 como repórter em Mossoró. Eu lembro muito, Marcos, das suas matérias, principalmente na zona rural. Lembro também em Caicó, quando você dizia "Ah, la ursa do Poço de Santana". Mas eu quero saber, assim, no seu coração, o que é que você tem de lembrança desse tempo, quando você pensa nesse momento que você passou em Mossoró? A primeira coisa que eu lembro é que Mossoró me proporcionou me tornar o profissional que eu me tornei. De repente, eu acho que eu fui referência para um bocado de meninos, eu vi os meninos e depois eu vi os meninos entrando na faculdade, fazendo jornalismo, buscando, né, porque eles queriam ser o repórter da TV Cabugi. Os técnicos da Emater local têm aconselhado os agricultores a antecipar o plantio, porque a previsão é de que o inverno deve ser mais forte nos primeiros meses do ano. Seu Leôncio foi um que não perdeu tempo e já está trabalhando na preparação da terra. Você tem umas fotos, você está me mostrando aqui, tem uma do primeiro ao vivo em Mossoró. Conta essa história pra gente. Sim, essa foto aqui, isso foi um jogo de futebol, acho que Copa do Brasil. Cruzeiro e Baraunas, o Cruzeiro e Potiguar. A gente fez um ao vivo de lá e isso foi aquele caminhão, aquele ônibus grandão com a antena que puxava assim, aquela coisa. E isso era complicado, o retorno era ruim, não funcionava.
sabe? Aí a gente ficava lá naquela coisa e eu gravando, eu falando e o pessoal me disse depois que era Vânia Marina apresentadora, Vânia Marina aperreada, que eu não terminava de falar. Aí foi história, não, foi no limite, mas era aquela coisa. A gente saía para fazer um vivo, era acompanhado de um ônibus, né? Era Celso, motorista, levantava a antena e aí ficava catando sinal para ver se dava certo e era como se conseguia fazer o ao vivo, era uma estrutura absurda. Bom, agora eu vou fazer, às vezes, de repórter, de entrevistador. Estou aqui com Diana Barreto, editora-chefe do RNTV Primeira Edição. Para mim é Dianinha, minha estagiária. O que é que te marcou em Mossoró, Diana Barreto? Então, 2 anos e meio que eu fiquei em Mossoró, então você imagina quantas pessoas eu conheci, quantas cidades eu visitei, e tudo isso gerou uma bagagem riquíssima para mim enquanto pessoa e enquanto profissional. Então eu digo que esse tempo em Mossoró foi uma contribuição não só enquanto jornalista, mas como pessoa, porque eu mudei muito, foi uma formação mesmo que Mossoró me proporcionou e eu sou muito grata a quem possibilitou que eu pudesse viver tudo isso. Então, eu sou cidadã moçoroense. Não sei se você sabe, você ganhou o título também? Ah, eu também ganhei o título. Então, eu tenho muito orgulho desse período que eu passei lá, desse aprendizado, e eu sempre falo disso com muita alegria e com muita saudade no coração. Queria só aproveitar para dar parabéns a todos os que fazem a InterTV Costa Branca. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa família e acho o trabalho de vocês muito interessante. Sempre que posso eu estou vendo e fico na torcida imaginando aquela coisa onde vocês estão e onde eu já estive. Parabéns. Que material rico, né, gente? Amanhã tem mais reportagem especial sobre os 10 anos da InterTV Costa Branca. A gente lembra que sábado que vem o RN1 vai ser feito diretamente de Mossoró, com muitos serviços gratuitos, inclusive, para a população. E amanhã a gente já fica na expectativa para a reportagem, né, da quarta-feira. Na quinta é o dia do aniversário mesmo. Tem muita coisa legal para a gente ver ainda ao longo dessa semana. Sem contar que é um retorno à história, né? História sendo contada para você que se liga aqui no jornalismo da InterTV. Intervalo.